Bom, nós estamos falando nesses dias, e hoje é ceia do Senhor. Deixa eu colocar o meu contador aqui de hora, de tempo, meu timer, para ele me ajudar aqui. 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 Nós estamos falando esses dias, a ideia é nós falarmos o mês todo sobre o tema Casa na Rocha, baseado no livro de Mateus, capítulo 7, quando Jesus, ele fala que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, né? Repita comigo, diga assim, ouve e pratica, né? Ou seja, o segredo não é só ouvir, mas é praticar. Falta de ouvir palavra, hoje ninguém pode falar que tem um problema com isso, porque é o tempo todo Instagram, Facebook, YouTube, pastor pregando, célula, né? E tem gente muito melhor pregando, trazendo muita palavra. Então o problema não é falta de palavra, o problema não é falta de ouvir, o problema hoje na maioria das pessoas é a falta de ter a prática da palavra. Você sabe que a Bíblia, ela é um livro com contexto espiritual, mas ele também tem o contexto prático. Então, praticar a palavra, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve e pratica, ele é conhecido como um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vem o vento, o tempo contrário, o dia da crise, aquela casa fica firme, porque ela está edificada, fundamentada na rocha que é Cristo. Mas isso só acontece quando eu pratico essa palavra. Então, é muito importante que nós possamos praticar esta palavra. E hoje, eu quero ser bem direto, mas eu quero trazer bem um contexto prático para a vida. Semana passada, eu falei sobre fundamentos. Ou seja, que um prédio, uma construção, ele precisa estar bem fundamentado. E eu falei de alguns fundamentos e eu queria continuar falando sobre isso. E hoje eu quero falar de um apenas, mas de extrema importância para as nossas vidas. Se você está aqui e almeja que o seu casamento, que a sua família, que a sua casa seja uma casa fundamentada, abençoada, um lar, porque muitos moram em uma casa, mas Deus nos chamou para termos um lar. Um lar é diferente de uma casa. Muitas pessoas podem morar numa casa e aquela casa ser um inferno. Mas um lar, nós estamos falando de um ambiente, né? De um ambiente de Deus, um ambiente de paz, de amor, um ambiente onde existe afeto, existe carinho, compreensão. Então isso é um lar. E Deus está nos chamando para termos um lar. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver em um lugar que você vai poder chamar de lar. Quem crê, diga amém, dê uma manifestação de glória aí, em nome de Jesus. Então eu queria orar com você nessa manhã, e eu quero pedir, em nome de Jesus, que você tenha o seu coração aberto, que você preste atenção. Procure agora, né? Quero pedir que as pessoas andem o menos possível, somente vai andar os irmãos aqui da diaconia, porque a máquina de cartão teve um problema ali, está carregando, então teve gente que ainda não conseguiu passar o seu cartão para fazer o seu dízimo, a sua oferta, mas ele vai estar passando com muito cuidado, você nem vai perceber, aí caso você precise passar o cartão, ele vai estar orientando, tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa manhã, pedindo pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, porque eu sei que quando a palavra rema, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela restaura e ela principalmente salva. Senhor, restaura, cura, liberta e salva casamentos, salva as famílias, abençoa cada família aqui representada e que possamos ver transformação. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de retaliação, de confusão e peço que o nosso coração esteja agora aberto para que a palavra do céu, a boa semente, entre, dê frutos e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria falar hoje sobre honra. Eu quero ser bem prático nessa questão, porque a honra, ela tem que ser prática, né? Eu já escrevi um livro, para quem não sabe, sobre esse assunto. Já ministrei em vários lugares sobre esse assunto.
E uma das coisas que eu tenho aprendido cada dia mais sobre a honra, que honra ela não pode ser apenas um sentimento. Ela começa com um sentimento, mas ela deve ser algo muito prático no nosso dia a dia. E eu percebo que muitas famílias às vezes caem em declínio, em tragédia, por causa da falta de honra. Eu ouso dizer para vocês, não quero entrar aqui no campo político da questão ou ideológico, mas eu ouso dizer que o grande problema que nós temos hoje no nosso país, eu vou te dizer que não é a pandemia, não é Covid-19. Isso é consequência de um país que não honra a sua liderança, que não honra as suas autoridades. Né? O que você percebe nesse meio é justamente muita desonra. E infelizmente nós estamos aí sofrendo as consequências dessa desonra. A desonra é algo muito sério. Traz males, maldições e problemas sérios para a vida de muita gente, para a casa onde há desonra. Então que possamos hoje aprender sobre esse assunto. Por quê? Porque a família é um lugar de aprendizado. É um lugar de nós aprendermos a amar, a ter paciência, a perdoar. A família é um lugar onde o tempo todo eu estou sendo preparado, treinado para isso. Né? Quando eu caso e decido casar, eu ali estou já passando por um processo de aprendizado. Eu aprendo com a minha esposa e ela aprende comigo, porque é um ajuste. Mas depois vem os filhos. Eu costumo dizer que filho trata com qualquer ser humano. Né? Filho, ele trata conosco, né? Ele trata com as nossas frescuras. Né? Quando você não tem filho, você fica cheio de frescura para comer. Vou dar um exemplo. Que pai que eu acredito que já não fez isso? Né? Mas quando você tem filho é assim, ele mastiga, põe para fora, você pega e come, né? O quê? Você para de frescura, você fica ali, o filho te trata, né? Você dorme de qualquer jeito, você dorme todo torto, porque filho é assim, né? Tem um momento maravilhoso, mas tem essa fase, esse processo. O casamento a longo prazo também é um processo de tratamento, de ensino, onde você vai aprendendo um com o outro. No relacionamento entre pais e filhos, por quê? Porque quando o filho é pequeno, você lida de um jeito. Aquela criança vai crescendo, daí você vai aprendendo. Aí ele vira adolescente, é outro momento, outra fase. Aí ele cresce um pouco mais, né? E hoje os filhos estão saindo um pouco mais tarde de casa. Então às vezes você tem filhos lá com 20 e poucos anos, 30 anos está lá em casa. Você está aprendendo com ele. Por quê? Porque é todo um processo. Ou seja, a família é um lugar onde você aprende a perdoar, a amar, a ter paciência, né? Casamento, você tem que ter muita paciência. Com o filho, você tem que ter muita paciência, porque nem sempre é no tempo, ou na maneira, ou o modo que você quer. Ou seja, família é um lugar de muito aprendizado. Agora, como que eu posso praticar a honra na minha família? Eu tenho falado aqui sobre fundamentos, e a honra é um fundamento. E nós precisamos aprender a honrar dentro das nossas casas. A honra, ela é a chave para a cura nos relacionamentos. Relacionamento onde não há honra, há desgaste. Relacionamento onde não há honra, há mágoa, há ressentimento. Porque muitas famílias existem muita mágoa, muito ressentimento. Nós ouvimos aqui o irmão Gabriel falando, vamos orar com isso, em relação a isso. Por quê? Porque muitos casamentos terminam por conta da desonra, porque começa a entrar a mágoa, o ressentimento. Quantos filhos estão ressentidos com os pais? Quantos pais estão ressentidos com os filhos? Quantos irmãos estão ressentidos com os irmãos por conta da falta de honra? Ou seja, a honra, ela é a chave para curar relacionamentos. E muitos relacionamentos são quebrados por causa disso, porque não há honra em casa. O que é honra? Honra é reconhecer. Honra é respeitar. Honra é colocar em posição de estima, de exaltação. Irmã, está chamando lá na van, eu acho, tá? Honra é assim. Ou seja, é importante nós praticarmos a honra. Infelizmente, hoje, muitas famílias, elas não se relacionam mais. Né? Muitos relacionamentos estão quebrados. Ou seja, filhos e pais, cônjuges que não se entendem, que não se relacionam, que não se comunicam, que não compartilham mais.
Antigamente, os relacionamentos eram duráveis. Sentava-se à mesa, todo mundo compartilhava, todo mundo falava, todo mundo expunha, abria o coração. Mas, infelizmente, hoje, muitas famílias estão assim. O filho chega, vai para o quarto, se tranca. O pai fica lá na frente da televisão. A mãe fica lá na internet, ou preocupada com os afazeres. Estão desconectados uns dos outros. Vivem dentro de uma casa, mas não são parceiros, não são companheiros, não se relacionam. Isso é triste. Quantos pais ficam na frente da televisão, maridos que ficam aí na frente de uma televisão, na frente jogando videogame, e aí não se relacionam, não perguntam para suas esposas como foi seu dia, não se conversam. Pais que não conversam com seus filhos, filhos que não conversam com os pais o tempo todo. Irmãos, eu não sou contra ter celular, de forma alguma. É uma necessidade hoje, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Você tem que vigiar como que você está lidando com isso. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas eu não posso me deixar dominar. Tem pessoas que estão dominadas por esse aparelho, é o tempo todo. Inclusive agora, às vezes você pode estar aqui pregando para você e você está ali, olhando no aparelho, porque parece que ele não pode vibrar, ele não pode tocar, que já você já fica angustiado. Ou seja, muitas vezes seu filho está ali clamando do seu lado e você está ali no aparelho, seu marido ali do seu lado, sua esposa e você nesse aparelho o tempo todo. Vigia como que você lida, qual o tempo que você gasta olhando para isso. Eu fico imaginando uma pessoa, o marido que gasta mais tempo com o celular do que com a esposa e com os filhos. Que tipo de família ele vai ter? Por que tem muitos filhos aí se perdendo? Porque se gasta mais tempo com o celular, com tantas outras coisas, e se esquece dos filhos, sabe? E aí o que acontece? Fica naquela ideia de que está na família errada, que não casou certo, que acha que não tomou a decisão certa, que nasceu na família errada, justamente porque é uma seta do diabo que a pessoa vai recebendo na vida dela. Mas tudo isso por quê? Por conta da desonra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Diz assim, portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, e não a quem merece honra. A honra não tem uma questão de merecimento, mas a honra é uma questão de quem precisa e tem a honra. A honra fala da questão, quem que eu devo honrar? Eu devo honrar quem é autoridade. Toda autoridade, ela deve ser honrada. Você precisa aprender a reconhecer a autoridade. Ou seja, quem é a sua autoridade? Na sua casa é o marido, é o pai e a mãe, é a própria mãe. Na escola é a diretora, a professora. O policial é uma autoridade. O prefeito é uma autoridade. O pastor, a pastora, ou seja, é uma autoridade. Todo aquele que exerce uma posição, ele exerce uma autoridade, ele está no nível de autoridade. É muito importante nós aprendermos a reconhecer a autoridade. Eu costumo, isso na minha vida é muito forte, aonde eu entro, o ambiente que eu estou, eu sempre procuro reconhecer a autoridade. Então, a quem eu devo honrar? A autoridade. E também quem? A quem é importante para você. Filho, ele não é uma autoridade na sua vida, mas ele é importante, então ele merece honra. O líder, ele é uma autoridade, ele merece honra. Ele exerce uma posição de importância na sua vida. O professor, ele é uma autoridade, por quê? Porque ele é importante. E assim por diante. Ou seja, a quem eu devo honrar? Quem é autoridade, quem é importante e quem também traz influência sobre a minha vida. Nós precisamos entender que essas pessoas que exercem posição de autoridade, elas trazem influência. E às vezes eu deixo de receber algo, por quê? Por conta da desonra.
Jesus chegou num lugar e a Bíblia diz que o próprio Jesus não pôde fazer muitos milagres porque havia uma desonra. Eu prego aqui na nossa igreja e eu prego em alguns lugares. O que eu percebo? Quais são os cultos aonde Deus mais nos usa? Aonde nós conseguimos fluir? Vou falar como pastor, como pregador. É aonde há um ambiente de honra. Aonde você é honrado. Aonde cria-se uma expectativa. Das pessoas falando, não, eu vou lá porque eu quero escutar. Porque eu sei que a palavra daquela pessoa é assim. Aonde você é honrado. Aí você flui com liberdade. Uma casa onde existe honra ao fluir de Deus. Mas uma casa de desonra não há unção, não há presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela se manifesta num ambiente de honra, num coração de honra. Então o esposo deve ser honrado por ser não por ser um bom pai, mas simplesmente porque ele é o esposo, o marido, o pai. Uma vez aconselhando uma jovem que estava muito magoada com o pai, porque o pai tinha decepcionado ela. Separou-se da mãe, aquela coisa toda. E aí ela muito triste, com muita raiva do pai. Eu falei, olha, independente da sua raiva, independente do que o seu pai fez, ele ainda continua sendo digno de honra. Então você não pode gritar com seu pai, você não pode xingar o seu pai, você não pode ir lá colocar o dedo na cara do seu pai, perdão, e falar poucas e boas, como se ele fosse um qualquer, porque mesmo que ele tenha sido, na sua percepção, um mau caráter, ele ainda é digno de honra, ele ainda continua seu pai. Ele pode ser um bêbado, um traficante, um cachaceiro, independente disso, mas ele ainda é seu pai. Isso não muda a sua atitude para ele, para com honra. Quando estão entendendo, digam amém. Glória a Deus, obrigado pelo amém. Sabe? Agora, é importante nós entendermos que nós precisamos aprender a honrar toda e qualquer estrutura de autoridade na nossa vida. Isso começa dentro da nossa casa, mas isso se estende para a igreja, se estende para a escola, para o trabalho, para o exercício da nossa cidadania. Eu posso discordar do político, né, do prefeito, estou falando assim, eu posso discordar do prefeito, posso discordar do governador, posso discordar do presidente, ótimo, é uma democracia. Mas isso não me dá o direito de desonrar. Então vamos supor aqui, que eu discorde do político X. Mas aí esse político, ele vem aqui na nossa igreja. E aí ele vem num culto. Aí por que eu não gosto dele, eu discordo da sua maneira de ser, eu não honro, eu não reconheço. Está errado. Eu posso discordar. Mas se ele vier aqui, eu vou honrá-lo. Falou, está conosco, político X, quero agradecer pela presença dele. Ele é uma autoridade aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e nós como igreja queremos abençoar, nós queremos orar, porque é isso que nós somos chamados, para sermos abençoadores. Precisamos reconhecer isso, mesmo que eu discorde, mesmo que não seja do jeito que eu goste, mesmo que tenha me tratado mal. Paulo falou que que os crentes da época deveriam orar e honrar o imperador. Mas era o imperador que estava perseguindo a igreja. Era o imperador que estava matando os crentes. Mas ele falou, continuem honrando, continuem abençoando. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que falam mal de você. Abençoa aqueles que não te abençoam. Porque é esse o nosso papel. Toda autoridade ela é construída por Deus, mesmo que eles não sejam bons o suficiente. Agora, nós precisamos aprender uma coisa, preste muita atenção no que eu vou te falar. Honrar em palavras traz longevidade à família. Como que eu trago honra dentro da minha casa? Primeiro eu reconheço. Você que é filho, teu pai e tua mãe são autoridade.
Mulher, seu marido é uma autoridade. Reconheça. Mas comece a praticar em palavras isso. Porque honrar em palavras traz longevidade à família. Então, frases como: eu estou orgulhoso de você. Alguém fez algo na sua casa. Mas qual é o problema de muita família? Eles não se falam, eles não se comunicam. Né? A criança vem, traz lá: olha, pai, eu tirei um 10. Às vezes o pai não fala nada, não valoriza, ou simplesmente fala: você não fez mais que a sua obrigação. Você não lava, você não passa, você só estuda. Por que você está querendo? Olha que tipo de ignorância. A Bíblia fala que também nós não devemos irritar nossos filhos nesse aspecto. Então, olha como eu estou orgulhoso de você. Sua mulher fez algo. Qual foi a última vez que você elogiou o que ela fez? Qual foi a última vez que você elogiou o que o seu marido fez? Frases como: eu estou orgulhoso de você. Eu estou feliz por estar ao seu lado, por estarmos casados. Estou feliz, estou orgulhoso de você. Ou: eu amo vocês, vocês são especiais. Sabe? Nós precisamos praticar isso, mas infelizmente alguns não praticam. Por quê? Porque eles acham que: eu não vou honrar não, por 2 motivos, rapidamente. Primeiro, não, para que eu tenho que falar? Ele já sabe. Não, ele já sabe que eu amo. Ela já sabe que eu a amo. Meu filho sabe que eu amo, eu pago as contas. Parece o pai do Júlio, do Cris. O pai do Cris, né? O Júlio. Eu já pago as contas. Eu dou de comer, eu já dou de beber, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Como que eu não faço? Não, meu querido, mas nós precisamos entender o seguinte: palavras trazem vida. Mas alguns também falam assim: eu não vou honrar porque eu não quero passar por bajulador. Porque eles confundem bajulação com honra. Eu nunca vou falar para o meu líder: olha como você é importante, obrigado, porque você é tão especial na minha vida. Toda semana você está insistindo, você não me abandonou. Nesse período da Covid você poderia ter se trancado na tua casa, se preservado, mas você estava ali mesmo pela internet, ali comigo. Não, eu não quero bajular. Deixa eu falar, a diferença entre alguém que honra e alguém que bajula é a motivação. Ou seja, quem honra não espera nada em troca. O bajulador sempre espera algo em troca. Como que eu sei se a pessoa me honrou ou se ela apenas me bajulou? É que se ela ficar decepcionada comigo, não foi honra, foi bajulação. Porque todo bajulador uma hora vai ficar decepcionado. Porque uma hora a pessoa não vai corresponder. Ela não vai dar a resposta que ela espera. Aí ela vai sair falando o quê? Ninguém me reconhece. Eu fiz tanto. Eu fiz aquilo. Eu faço aquilo. E aí ela não faz nada por mim. Porque o bajulador, ele sempre espera algo em troca. Quantas vezes eu já tive experiência com o pastor? Gente que subiu e falava assim: porque o pastor Ricardo. Aí eu olho e falo assim: no dia do teste eu quero saber se essas palavras são verdadeiras. Não que você não deva falar, mas um dia aquilo que você fala vai ser testado. E aí a pessoa sai da igreja chateada, porque o pastor não fez isso, porque deixou de fazer aquilo, porque ele me tratou desse jeito, porque ele não fez, ou porque deixou de fazer, ou porque fez com outro, não fez comigo, e agora? Eu me senti usado. É o bajulador. Porque quem honra não espera nada em troca, porque ele sabe que a honra é algo que vem de Deus. O reconhecimento da honra sempre virá do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Importante. Quando eu falo que honrar em palavras traz longevidade à família, é porque eles precisam ver isso. Não é esporadicamente, deve ser sempre, todos os dias. Não somente em datas comemorativas. Deixa eu falar uma coisa para você, marido. Se você não disser isso para sua esposa, o quanto ela é bonita, o quanto ela é especial, o quanto ela é isso, o quanto ela é aquilo, quer te dizer, outro fará.
outro vai falar. Se você não cuidar, outro vai cuidar. Ah, pastor, meu marido nunca fala para mim. Aí lá na minha empresa o rapaz falou assim: nossa, como você está bonita. Ai. Ah, pastor, ela é mau caráter, isso e aquilo. Meu filho, para de ser tolo. Se você não encher a bola do seu marido, com certeza alguém vai. Então quando você fala, algum bocó vier falar para minha esposa: nossa, como você está bonita. Minha esposa fala assim: sim, meu marido fala isso todo dia para mim. Eu tenho filhas. E eu falo todo dia para elas. Aí quando um bocózinho vier: nossa, como você está bonita. Ela não vai ficar assim: ai, nossa, chegou meu príncipe. Por quê? Porque ela já está acostumada. Ela já está acostumada a ouvir isso. Sabe? Seja generoso, seja bondoso, seja carinhoso. Acrescente mel no seu relacionamento. Eu aprendi uma coisa esses dias com o pastor Omir. Ele falou: você tem oportunidade na sua vida, principalmente no seu casamento, de colocar mel ou pimenta. Você decide. Se você colocar pimenta, vai arder. Quando você come muita pimenta, você até chora. Palavras rudes, ignorância, rejeição. Mas quando você coloca mel, mel fala de doçura. Eu estava estudando agora sobre isso. E o que falta na vida, em muitas famílias, falta uma coisa chamada afeto. Afeto. E uma das palavras que são correlacionadas ao afeto é mel. O que é afeto? É o carinho. É a sensibilidade com o próximo. É perceber a necessidade. É o toque. É o abraço. Isso fala de afeto. E muitos casamentos, muitas famílias parece que não tem afeto. Tem cobrança, tem palavras rudes, tem ignorância, tem xingamento, tem um desqualificando o outro, um diminuindo o outro, mas não tem afeto. Não tem uma palavra, dizer: olha, obrigado. Uma vez eu cheguei em casa, minha mulher fez uma faxina, e na hora que eu cheguei em casa, casa limpa, toda faxinada, eu falei para ela: olha, muito obrigado, porque essa casa está tão limpa. Aí ela falou assim: não, mas pode ser boba, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu falei: eu sei que você é responsável, mas eu quero te agradecer, porque eu sei o quanto é difícil passar o dia limpando uma casa. Parece uma besteira. Você fala: como esse feijão está gostoso. Ela passou a manhã toda cozinhando. Fez o feijão, fez o arroz, fez a mistura, cortou a saladinha. A pessoa senta, come e vai embora. E às vezes não tira nem o prato. Quando a mãe fala para o filho: olha, lava o prato, ele ainda faz cara feia. Por quê? Porque não entendeu a importância de honrar. Sabe? Não deixe que ela receba, a sua esposa ou seu marido receba elogios. Não perca a oportunidade de elogiar. Não perca a oportunidade de falar algo especial, de colocar mel nessa relação. Vou te dar 20 segundos para praticar isso agora dentro do seu carro, em nome de Jesus. 3, 2, 1, vai, começa. Fala aí para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Fala alguma coisa, né? Fala alguma coisa. Importante. Você está com o irmão da sua igreja? Fala, irmão, você é uma bênção na minha vida. Outra coisa, deixa eu dar um toque aqui para os maridos aqui casados, os pais, olha aqui para mim. Permita que os seus filhos vejam você trocando afeto com a sua esposa, com o seu marido. Seu filho precisa ouvir que o pai está falando para a mãe: olha, eu te amo, dá um beijo.
um abraço. Que a mãe também tem uma atitude carinhosa para com o pai. Isso traz saúde emocional para as crianças. Ela cresce aprendendo o que é afeto. Tem pai que nunca falou para a esposa, né? O marido nunca falou perto dos filhos, eu amo. Tem que falar e tem que virar. Aí esses dias eu dei um abraço na minha esposa, minhas filhas. Eu dei um beijo nela. Ai, credo. Falei, minha filha, você não tem ideia, você está nesse mundo por causa disso. Falei, você está nesse mundo, começou... Eu dei um beijo na minha esposa, ai, credo. Eu falei, minha filha, tudo começou com um beijo. Você está viva na minha frente. Bom, deixa eu continuar aqui. Elogio não custa nada, mas vale tudo no seu casamento. Isso vai turbinar os seus relacionamentos. Às vezes você acha que para ser feliz ou para estar feliz é porque você precisa dar um telefone novo, um videogame, uma roupa nova. Não, às vezes você não tem condição disso. Às vezes você está passando por uma fase onde isso não tem condição, não há necessidade. Mas quero te falar uma coisa. Elogio não custa nada. Aprenda a elogiar. Muitos relacionamentos duram pouco, principalmente porque não sabem reconhecer o quanto o outro é importante. Fale e seja repetitivo, mas seja criativo, né? Ser repetitivo necessita de criatividade. Não adianta você falar assim, eu te amo. Outro dia, eu te amo. Eu estou falando, eu te amo. Meu filho, também esse não é o caminho. Seja criativo. Você pode falar, eu te amo. Você pode escrever. Você pode mandar um textinho. Né? Sempre com um algo mais. Você pode sair de casa lá, estou dando algumas dicas aqui. O marido saiu de casa. Deixa um papelzinho lá. Escreve um negocinho. Semeie algo no coração dela. Entendeu? É assim que funciona. Faça um mimo. Faça um agrado. Você vai ver como as coisas vão começar a funcionar melhor dentro da tua casa. Você vai ver como o ambiente vai melhorar. Sabe? Quantas dissensões e brigas seriam evitadas se simplesmente houvesse a expressão de amor diariamente? Quando verbalizamos o nosso amor por alguém, nós honramos e damos vida longa aos nossos relacionamentos. Faça um belo jantar. Elogie o corte de cabelo. Perceba que a sua mulher emagreceu. Perceba, eu sei que é difícil, nós homens temos uma dificuldade para essas coisas. Um dia minha mulher chegou em casa e ela falou assim, e aí? Eu falei, ok. E aí? Eu fiquei olhando. Aí deu um chute. Sobrancelha? Ela falou, não, cabelo. Eu falei, meu Deus, errei. Errei. É difícil. Vai lá, tira 3 pelos da sobrancelha. Para ela foi uma mudança significativa. Eu não aguentava. Eu não estava aguentando. Mas na cabeça nossa não mudou nada assim. Não sei se você está me entendendo. Só homem vai entender. Só homem entende isso. Obrigado pelo apoio. Obrigado, mais um apoio. Só homem. Mas é importante para ela esse reconhecimento. Seu filho vem, estudou, tirou uma nota. Ai, que bom, coloca na geladeira, faz alguma coisa lá. Olha, nessa casa nós temos alguém que tirou 10. Isso é importante. Elogie, né? Faça isso. Faça um belo jantar. Dê presentes. Querido, você que às vezes tem mania, tem homem que tem mania de esquecer data, não esquece data, isso é importante. Nós já combinamos, porque isso é coisa de preguiçoso.
Elogie, mas também dê. É data de casamento. Né? Comemore. Importante isso. Eu dou meu exemplo. Todo ano, na data de casamento, eu saio para jantar fora. Mas não é para jantar fora lá no McDonald's, não. Aí eu procuro um restaurante, né? Normalmente um pouco mais caro. Né? Ah, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Meu filho, você não está gastando, você está investindo. Casamento é investimento. Segunda coisa, a honra ela abre portas que a fé não pode abrir. Meu Deus, meu tempo já foi. Tem coisas que com a fé você não consegue, mas aquilo que você realiza com honra você consegue. Tem muitas pessoas de fé na igreja, mas com o casamento destruído. Elas jejuam, elas oram, mas elas não honram. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando, a minha situação, meu casamento não melhora. Mas você tem procurado honrar o seu marido, a sua esposa. Sabe? Palavras, irmãos, têm poder de criação, elas são sementes. Deixa eu caminhar aqui para o final, vou ter que encerrar. Infelizmente, por causa do horário. Aprenda uma coisa rapidinho aqui comigo. A mulher e o homem, ela trabalha com um mecanismo muito pessoal. Efésios diz que a mulher deve honrar o marido, mas o homem deve amar a mulher. A orientação de Deus é essa. A mulher deve honrar o marido e o homem deve amar a esposa. Como que funciona isso? É o mecanismo do homem, funciona com honra. O mecanismo da mulher é com amor. Por que o homem tem que amar a mulher? Porque é assim que ela funciona. Ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada. Amar no sentido de cuidado. Amar está falando de segurança. A mulher casa principalmente para ter segurança. Ela precisa olhar para o marido dela e ela sentir que aquele marido a protege. Ele é o macho alfa da história. Se for necessário, como o texto diz em Efésios, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou e deu a sua vida pela igreja. Ela tem que sentir segurança de que aquele homem, se for necessário, ele vai se jogar na frente de um carro para proteger ela. Ele vai cuidar dela. Ele vai proteger ela. Ela sabe que se ela passar por algum momento difícil, ela tem um homem que vai ali cuidar, zelar, se preocupar com ela. Que se ela cair, ele vai lá e levanta. Esse é o mecanismo da mulher, como a mulher funciona. Ela precisa estar cuidada, protegida. Por isso que a mulher, ela se aninha no braço do marido. Porque ela está buscando proteção. Agora o homem, ele trabalha com o mecanismo da honra. Muitas mulheres não honram seus maridos. Desqualificam. Falam mal dele. Expõem ele. Tem lá a reunião da família, ela fica falando mal. Ah, ele é frouxo. Ele é lerdo. Ele não está com nada. Quantas vezes eu mesmo pessoalmente já tive que repreender mulheres assim, ali num discipulado, porque ela começou a desqualificar demais o marido. Eu falei, que isso? Isso é maneira de tratar o seu marido? O marido, ele tem que se sentir honrado. Você tem que levantar a bola do seu marido. Fala pra ele, ó, rapaz, você é fera. Você é um machão. Pastor, mas ele não é. Mas profetiza, né? Enche a bola dele. Porque tem homens também que não ajudam muito, né? Mas, voltando aqui, nós precisamos entender uma coisa. Uma das maiores necessidades, quero falar isso para as mulheres. Uma das maiores necessidades do seu marido é que você tenha orgulho dele. Ele pode ser fortão, grandão, como se não precisasse de nada. Mas por dentro dessa casca existe um menino frágil, ansioso, que está doido para que você diga para ele, eu estou orgulhosa de você.
Ele demorou 6 meses para pendurar aquele quadro. 6 meses que você está falando, meu filho, pendura aquele quadro. Aí aquele dia ele foi. Aí quando ele pendura, ele chega com aquele martelo, todo empolgado. A mulher vira e fala assim, também 6 meses? Vai lá. Ele vai falar assim, não vale a pena. Mas se você falar assim, rapaz, como eu estou orgulhoso, hein? Não cita que você ficou 6 meses falando. Mas como eu estou orgulhoso, olha, nunca vi alguém pendurar um quadro desse. O cara vai se encher, ele vai falar, que quadro mais tem que pendurar? Que mais tem que fazer? Aí ele trocou a torneira, ele arrumou a torneira que está pingando. Você vai falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, viu? É de um homem desse que eu precisava. Mas sabe que tem mulher que faz? Se você não arrumar, eu vou arranjar outro que arruma. Você entende, mulher? Você já sabe, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Não seja tola. Não desqualifique. Um homem pode perder tudo, amigo, trabalho, etc. Mas se ele tiver uma mulher ao lado dele que se levanta todo dia e ajuda ele, com certeza, seja qual for a situação, ele vai se recuperar de novo. A honra ao marido é como uma rolha na água. Quanto mais água você coloca, mais a rolha sobe. Quantos estão entendendo? Digam amém. Sabe? Homem, seja um abençoador da sua esposa. Nunca desqualifique. Nunca, mesmo que seja no momento de raiva, de nervoso, aquele momento que você gostaria de pegar ela pelo pescoço. A Bíblia diz, paga o mal com bem. Mesmo que você estiver com raiva, que dá vontade de você virar as costas e sair andando e deixando ela falar sozinha, é nessa hora que você vai ser o sacerdote da casa. Fala assim, eu vou fazer aquilo que é minha responsabilidade. Eu vou continuar amando porque eu tenho uma aliança, não porque eu tenho um sentimento. Porque tem dia que você não tem um sentimento, mas você tem uma aliança. Sentimentos vêm e vão, mas aliança não. Comprometimento não. Honra não. Honra, mesmo que você ache que a pessoa não mereça, honra, pratique a honra e você vai ver o sobrenatural. Honre, pratique isso. Pratique honra dentro com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas autoridades. Honra. É interessante que há casais que têm intimidade sexual, mas não têm intimidade espiritual. E eu queria encerrar falando sobre isso. Há casais que conseguem ter uma relação sexual, mas não oram junto. Eu tenho vergonha, eu me sinto mal, eu fico sem graça. Que casamento é esse? Que casamento é esse? Você não consegue orar junto com o marido, com a esposa? Você precisa ser sensível. Na minha casa, em casa a gente resolve assim. Eu percebo uma necessidade lá das minhas filhas, vem cá, vamos orar. Mas a oração em família é diferente de uma oração na igreja. Oração na igreja, gente, então, vamos orar pelos outros. Oração em família é oração com afeto. Afeto fala de carinho, de abraço. Então vem cá, dá um abraço, vou orar com você. Quando eu percebo que a minha mulher está ansiosa, preocupada, mulher é muito mais sensível, muito mais suscetível à questão emocional, vem cá, deixa eu orar com você. Vamos orar em família aqui, vamos ajoelhar, vamos orar todos juntos. Isso deve ser o natural. Minha casa é a extensão da igreja, cada casa é uma extensão da igreja. Então é importante você ter a atitude de abençoar uns aos outros. E eu, como marido também, como pai, eu também posso abrir o meu coração na minha casa e falar, olha, eu quero oração, eu não estou bem, eu não estou legal, orem por mim. Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, eu não oro com a minha esposa, porque ela falou que ela não gosta. Como que não gosta, meu Deus do céu? Isso é um problema, então precisa ser resolvido. Eu desafio você essa semana a orar em família.
Orar como casal. Ora abençoando seu pai, sua mãe. Ore abençoando seu marido, sua esposa. Ore com seus filhos. Ore o casal. Faz um propósito. Antes de você pensar em separar, abandonar, desistir, faz o propósito de orar junto. Eu tenho certeza absoluta que o seu casamento nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Satanás tem ganhado terreno e todos os problemas que surgem, ele se aproveita e investir o veneno dele nas famílias. Mas a cruz de Cristo quebra os grilhões e quebra todo o mal de Satanás, e o poder que Satanás tem operado nas famílias, Deus nesses dias está quebrando através da honra. Porque Satanás foi o primeiro que desonrou. Então o ambiente de desonra é um ambiente satânico, maligno, diabólico. Mas Satanás não aguenta, não suporta o ambiente de honra. A honra é poderosa para quebrar cadeias e grilhões familiares. Eu queria nesse momento orar por você e pela sua casa. Você que está aí, feche os teus olhos. Eu queria que nesse momento, na sua casa, na sua família, na sua casa, na sua família, aí onde você está, no seu carro, você possa pegar na mão da sua esposa. Você tem seu filho aí atrás de você, no banco de trás, eu não sei, ele possa ali colocar a mão no seu ombro. E você como pai, eu quero que você ore, você como mãe, você como filho, vocês orem em família agora. Fala: Deus, eu não quero mais ter vergonha de orar. Tem pais que têm vergonha de orar com os filhos. Tem maridos e esposas que têm vergonha de orar um pelo outro. Quebra as cadeias da vergonha agora, em nome de Jesus. Quebra as cadeias da vergonha agora. Comece a orar e abençoar a casa. Abençoar o seu casamento. Abençoar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, o seu irmão. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos neste momento. Pedimos que a Tua graça, em nome de Jesus, venha se manifestar. Senhor, restaura famílias. Quebra o ciclo da desonra. Livra-nos de um coração de desonra. E que possamos praticar a honra dentro da nossa família. Pai, abençoa esse casamento, abençoa esse lar, abençoa essa família. Senhor, restaura relacionamentos agora. Se há maridos aqui que estão com problema com a sua esposa ou vice-versa, restaura relacionamentos, cura as feridas da desonra, cura as feridas de uma palavra dita na hora errada, de forma errada. Cura as feridas das agressões verbais. Cura, Senhor, relacionamentos nesse dia. Restaura relacionamentos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.